O governo que vocês têm nas mãos foi-lhes dado pelo Senhor, e o domínio provém do Altíssimo. Vamos agora falar sobre o exercício do poder. Os governantes injustos pensam unicamente em seus próprios interesses. A ambição e a ganância deles por riquezas, poder, honra e prazer provocam uma situação de miséria, violência e morte para o povo. Diante dessa realidade, o livro da sabedoria afirma que o exercício do poder deve ser conforme o Espírito de Deus. Ao longo da história de Israel, o apelo aos governantes para exercerem poder com justiça, segundo o Espírito de Deus, transparece em diversos textos do Antigo Testamento. O mais conhecido e importante é o primeiro cântico do servo de Javé. Vejam o meu servo a quem eu sustenho. Ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma. E o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e tocar-se-lhe os que vivem no escuro. O cântico nos apresenta as seguintes características fundamentais do exercício do poder. Eu coloquei sobre ele meu espírito. O poder vem do Espírito de Javé. O servo é escolhido por Deus para exercer o poder segundo a vontade dele. Eu, Javé, chamei você para a justiça. O servo governa com a justiça, promovendo o direito na terra. Eu chamei você para abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e do cárcere, os que vivem no escuro. O servo governa a terra, priorizando os pobres e pequenos, pessoas marginalizadas da sociedade. O princípio do exercício do poder, que deve estar a serviço da justiça do Deus da vida, sempre é renovado na história do povo de Israel, em especial nos momentos de crise. No final do século I a.C., a comunidade judaica de Alexandria sofre com as mudanças introduzidas pela chegada dos romanos. Normalmente, só os homens livres, com cidadania plena, participavam das discussões e das decisões. Os trabalhadores braçais, os camponeses, as mulheres e também os escravos não podiam participar das assembleias. E entre os 150 mil migrantes judeus que viviam em Alexandria, muitos eram pobres. Esses sofriam muito mais com a exclusão que foi promovida pelos romanos e seus aliados. Os autores do livro da sabedoria acreditavam que Deus tinha preparado os governantes para governarem segundo a sua sabedoria. Deus dos pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste com tua palavra, e com tua sabedoria preparaste o ser humano para dominar sobre as criaturas que fizeste existir, e para governar o mundo com santidade e justiça, e para realizar o julgamento com retidão de alma. Porém, como os governantes se orientavam pela busca desenfreada de poder e riqueza, os judeus clamavam pelo exercício do poder segundo a santidade do Deus da vida. Os governantes têm o sagrado dever de exercer o poder a serviço do povo, buscando o bem-estar de todos, priorizando especialmente os pobres e os pequenos para diminuir as desigualdades e as injustiças. A sabedoria é a palavra de Deus que conduz o ser humano para o caminho da felicidade e da vida. Para exercer a justiça a serviço da vida, as autoridades devem ser instruídas pela sabedoria. O que nós temos a dizer sobre a realidade
dos nossos governantes? Como exercemos o poder em nossa família, comunidade ou ambiente de trabalho?